Buenas, gente boa! Oi! Como de costume, toda vez que a gente termina aí uma temporada, uma playlist, a gente faz aí o fechamento dos gastos, para vocês terem uma ideia do que a gente gastou e algumas outras informações que a gente considera importante dividir com vocês, certo? Certo! Vamos aos dados, então. A gente rodou aí um total de 7.153 quilômetros. Só para vocês entenderem aonde que começa a contar essas informações. Quando a gente saiu do Ushuaia, quando a gente chegou no Ushuaia, a gente terminou uma temporada. A gente fez lá o último vídeo dos gastos normal. A gente saiu do Ushuaia, quando a gente saiu da Argentina e entramos para o Chile, que a gente começou a desbravar aquela parte de Tierra del Fuego do lado chileno. Quando entramos no Chile, a partir daí começa a contar esses números que a gente vai passar para vocês. Ali começou a nova temporada, que é a Entre Montanhas, que é a temporada atual que a gente estava tendo. Correto. Até chegar aonde chegamos, certo? Chegar em casa novamente. Que é aqui na casa dos meus pais, onde a gente está atualmente. Exato. Bom, a gente rodou aí então um total de 7.153 quilômetros. A gente gastou em litros de diesel 568 litros de diesel. A média da chenha foi 12.6. 12.6, às vezes ela fazia... A média mais baixa que ela fez, se eu não me engano, foi 9 e alguma coisinha, que foi no centro de Bariloche, porque... 9? 9 e pouquinho, porque centro, daí já complica um pouquinho, sobe, desce, arranca, para. E a média mais alta que ela fez foi 16, que ela fez inclusive mais de uma vez, né? Algumas vezes. Quando pegava vento a favor, era só asfalto, claro, e tudo mais, tudo isso aí ajudava a dar essa diferença de média. Isso aí. A gente ficou aí, nessa temporada, um total de 114 dias que a gente ficou aí nessa temporada de Entre Montanhas. Algumas informações adicionais que vale a pena dividir também. Então, aonde a gente tava frio, né, Mike? Tava frio. Mas era bom. Sim, a gente foi super tranquilo. Mas por que eu tô dizendo isso, porque tava frio? Pra falar dos banhos, entendeu? Então a gente ficou aí dias seguidos sem banhos. Na maioria das vezes, 2, 3 dias, e o máximo de dias seguidos que a gente ficou sem banho foi 5 dias, que foi quando a gente ficou 5 dias na colada, sem banho. É, uma coisa muito brava isso. Claro, bravo, lembrando que a gente tem aí os nossos lenços umedecidos que facilitam, bastante. ajudam, né, um pouquinho na higiene, mas nada como um bom banho. Então o máximo de dias que a gente ficou aí colados, dias seguidos sem banho, foram 5 dias quando a gente ficou preso na neve, lá do lado chileno, em Tierra del Fuego. Mas depois que acostuma não é tão brabo assim, não. Não, só se ele, agora ele tá falando por ele, porque eu não me acostumo a ficar sem banho. Tá. O que mais? Valores do diesel variaram de 2,80, uma média de 2,80 a 4,15. Quanto mais ao sul, mais baixo o valor do combustível. Quanto mais pro norte, mais caro o combustível. Mas isso tem um porquê, né? Mas é que no sul da Argentina tem um subsídio pro combustível. Então lá no sul é mais barato e lá no norte é um pouco mais caro. Tanto para gasolina quanto pro diesel. O diesel e a gasolina mais ou menos se equiparavam um preço lá no sul. E no norte a gasolina é um pouco mais cara do que o diesel. Mas lá no sul ele praticamente é a mesma... quase o mesmo preço entre a gasolina e o diesel. Só que assim, esses valores, é muito complicado falar em valores porque isso muda completamente de um período para outro. Depende. Por exemplo, quando a gente entrou na Argentina, R$1 a gente conseguia 6 pesos argentinos. Quando a gente saiu da Argentina, R$1 estava valendo 6,7, não, 7 pesos mais ou menos. A última foi 7 pesos. Quando a gente saiu. R$1 dava 7 pesos. Então, nesses 4 meses que a gente ficou lá, a gente já teve uma desvalorização mais ou menos grande, de 6 para 7 pesos, deu 1 peso de diferença aí. E agora, hoje, isso quando a gente saiu de lá era julho, final de julho. Agora que a gente está em setembro, 14 de setembro mais especificamente, o peso já está 9,5. Olha só como tem R$1 dá 9,5 pesos. Ou seja, em 2, 3 meses, olha a diferença de cotação de moeda que teve em curto período de tempo. Então, hoje os preços eu não faço nem ideia, em 3 meses depois eu não faço nem ideia de quanto é que está o diesel lá na Argentina hoje. Por isso que não adianta muito. Por isso que a gente sempre falar diz, esses números são só informativos, assim, para terem uma ideia, muito do alto, assim, porque depende muito, né? Depende muito de diferença, porque depende da situação financeira da Argentina, ou do Chile, ou do país que tu está visitando, depende exatamente, então é muito complicado falar em valores. Bom, mas a gente vai falar em valores, né? Então vamos aos valores, né? Os nossos gastos. Isso.
Em abril, a gente iniciou, essa Entre Montanhas, ela iniciou em 5 de abril e finalizou em 27 de julho. Em abril, a gente teve um custo maior com o supermercado, de 1.180 e poucos pila. Pila aqui em gauchês é real, tá? Um pila é um real. Assim como R$1.000 também é um pila, às vezes, depende. Desculpa, saiu o jargão, mas R$1.183. Em supermercado, aqui engloba tudo, é comida, higiene pessoal, essas coisas assim. A gente teve de combustível R$555. A gente teve em bebidas, a gente gastou porque a gente teve lá na Zona Franca, a gente comprou alguns vinhos para ir levar para viagem, mas a gente teve um custo um pouquinho maior com bebidas, que a gente comprou lá, deu R$223. Contas a gente não tinha. Pedágio, travessias e outros, teve o pedágio, a balsa do Estreito de Magallanes, que deu R$105. E depois seguros a gente não pagou nada, estadia a gente não pagou nada, dormiu sempre na rua. E outros, a gente teve R$149 com outros. Esse outros aqui é coisas aleatórias, assim, qualquer coisa. Se tivemos que comprar algum tênis, alguma coisa, e lá como a gente estava na Zona Franca, a gente comprou algumas coisas. Inclusive as luvas do Mike, que ele tava sem luva, a Jess comprou um pra tênisinho pequenininho, deu R$150 mais ou menos nesse outros aí. E nesse mês a gente teve manutenções na Kombi. A gente teve 2 consertos de pneu e a gente comprou um spray para fazer ela pegar melhor, que não funcionou muito bem, mas a gente teve esse custo também. A gente gastou R$155 com essas manutenções. E a gente teve R$273 em incrementos. Basicamente a gente comprou as correntes, que a gente tinha ficado preso na neve, né? A gente não tinha comprado ainda, assim que a gente saiu lá da neve, na Zona Franca, a gente comprou as tais cadenas, as correntes para botar nos pneus quando tiver com neve, coisa assim. A gente comprou também uma bomba de encher pneu, lembra? Que a nossa tinha ido pro saco, não estava funcionando, e mais algumas outras coisinhas assim. Em maio, gastamos um pouco menos em comida, e assim, toda essa comida é só supermercado, a gente nunca vai para restaurante, a gente nenhuma vez foi em restaurante, coisa assim, então é sempre supermercado mesmo, só que a comida é a cara. E a gente comia muito, a base acabava sendo massa, mas a gente tentava comprar alguma fruta, alguma coisa assim. Depois a gente começou a equilibrar um pouquinho mais porque senão a nossa saúde ia começar a ser algum problema. Entendeu? E essa questão da comida aí que tu fala também, isso engloba, inclusive, às vezes, se a gente vai fazer um juntamento com algum viajante, a gente vai comprar uma comida, que aí a gente divide, leva, então isso aí entra essa comida também. Isso aí. Abastecimento foi mais ou menos parecido, deu R$450. Bebidas, gastamos R$170. Teve algumas vezes que a gente ficou em uns lugares que tinha cerveja artesanal, também a gente acabou comprando algumas, tomando algumas. Desde que a gente saiu, o Michael sempre gosta muito de cerveja artesanal, daí a gente não tomou em nenhum lugar, mas daí quando a gente estava subindo lá pela Ruta 40, a gente passou em algumas cidades onde a cerveja artesanal tinha um preço mais acessível, então a gente teve que aproveitar um pouquinho também, né? E aí teve contas que tem fiéis da Jess, a gente acabou incluindo aqui, não sei se precisava, mas a gente acabou colocando. Não teve pedágio em travessias e a gente teve seguros. A gente pagou o seguro do contra terceiros, que é obrigatório, né, que é a carta verde. A gente pagou nesse mês de maio, a gente pagou, deu R$258 para os 3 meses seguintes. Quer dizer, para esse mês e os 3 meses seguintes. Na verdade, já estava um pouquinho atrasado e depois a gente pagou. Estadia, aqui a gente teve R$131, mas isso aqui foi estadia, na verdade, nenhuma vez a gente pagou para dormir em algum lugar. Essas estadias, elas são banhos, basicamente banho. A gente botou como estadias, mas na verdade foram banhos em postos de combustíveis. Teve um hostel que a gente combinou com eles, que a gente conseguiu ficar no hostel durante o dia para conseguir trabalhar nos notebooks, para conseguir fazer vídeos. E para conseguir ducha. E a gente pagou a estadia durante o dia, mas durante a noite a gente voltava para a Kombi também para a gente conseguir. E a gente conseguiu fazer pela metade do preço para nós dois. Isso aí. Teve manutenção aqui, 517, que aqui, essa manutenção, ela foi a troca do rolamento que a gente fez lá em Bariloche, lá com o Pink, que a gente pagou basicamente a peça e pela ajuda do Pink lá a gente não pagou praticamente nada, e mais troca de óleo, filtro e tudo mais, que a gente fez tudo isso aí lá em Bariloche, e deu 500 e poucos reais. Mas é manutenção básica, basicamente. Só o rolamento que não foi básico, mas é basicamente manutenção básica. Basicamente. Em junho foi mais ou menos parecido, R$1.000 com esse mercado. Aí, como a gente ficou parado praticamente em Bariloche, a gente gastou só R$87 com combustível. E aí teve outros custos normais ali, conforme podem ser vistos. Isso aí. Esses R$61 em outros aqui foi alguns presentinhos que a gente comprou lá, para trazer para algumas pessoas. E em julho, depois foi basicamente o retorno de Bariloche até chegarmos aqui na casa dos pais. Exatamente. Aí foi comida, não foi tanto gasto, teve algum gasto com
combustível, porque a gente andou mais nessa vez, e também a gente começou a ir para o norte da Argentina, e lá o combustível é um pouco mais caro, teve também isso daí. E teve um custo um pouquinho elevado com bebidas, porque a gente acabou comprando algumas bebidas, alguns vinhos que são bem mais em conta lá, a gente trouxe pra cá, então acabou tendo um Essa custo questão um das pouquinho mais bebidas elevado. também, eu não sei se tu já comentou, mas isso, por exemplo, em Bariloche foi um lugar que a gente se reuniu seguidamente com vários viajantes, né? Então, nessas reuniões, às vezes cada um levava alguma coisa, e seguidamente a gente levava alguma bebida, alguma coisa, então tá incluso isso aí também, por isso também o gasto elevado. A gente podia até ter deixado junto com o supermercado ali as bebidas e tal, mas a gente decidiu separar até pra ver exatamente quanto a gente tá gastando. Até pra gente se policiar, É, né? exatamente, pra gente não gastar demais. E depois o resto, teve mais alguns pedágios, como foi mais estresse, a gente pegou alguns pedágios. E aqui foi, nesse outros aqui de R$150, foi algumas coisas que a gente comprou até pra gastar os últimos pesos que a gente tinha. Eu comprei uma bombacha pra mim e mais algumas coisinhas que a gente comprou. Sim. E basicamente é isso. A média por mês a gente gastou R$2.200 e a média diária deu em torno de R$77. Isso só para ter uma ideia, né? Porque foram 114 dias. E nesses 114 dias a gente gastou o total de R$8.830. Praticamente R$9.000 a gente teve de custo em 4 meses. Foi um pouquinho mais do que quando a gente estava descendo, mas foi isso. Foi isso, enfim. Sempre se gasta um pouquinho mais do que a gente imagina. Sim, é difícil com tu certeza. não gastar isso. E isso que a gente não teve tantos custos com manutenções, até assim, para quem está pensando, tem que se preocupar com as manutenções porque elas podem ocorrer e tem que estar preparado para isso, senão se passa muito trabalho. Com certeza. Até a questão do vazamento da Shein mesmo, se a gente tivesse optado em mexer pelo caminho, quanto que a gente não iria gastar um monte, exatamente. para mexer nela. Mas não, ela foi, nos levou, nos trouxe, né, de volta. E aí agora mais pra frente que a gente vai ver isso aí. E também essa questão dos valores aí, isso vai muito do orçamento, do planejamento de cada viajante. Esses foram os nossos gastos, como a gente sempre diz. Isso são só informações para vocês terem uma ideia, mas isso depende muito do estilo de cada um e do que cada um prioriza, né? Tem gente que consegue gastar muito menos que isso, mas assim, ó, vou te dizer, muito menos que isso é difícil. Um pouco menos talvez. Por exemplo, essa pessoa pode gastar muito menos em bebida e pode gastar mais em alguma outra coisa que ela considera importante, né? E talvez uma pessoa que não consuma tantas frutas e coisa e tal, que é o que a gente acabava sempre tendo alguma fruta, alguma coisa assim, mas igual mesmo assim, nosso supermercado era bem calculado, e mesmo assim a gente gastou bastante em supermercado. Sim, sim. Só supermercado, a gente sempre ia só em supermercado, a gente não ia em... A gente fazia a nossa comida, né, não ia em restaurante. Isso, mesmo assim então, a gente teve esse custo todo elevado, eu acho que bastante elevado com supermercados. Não é possível de gastar menos, mas é um pouquinho, foi mais ou menos apertado para nós, assim, chegar a ficar nesse valor assim, então não é tão barato, ao mesmo tempo que tem gente que acha que isso aqui foi extremamente barato, depende do estilo de cada pessoa. Isso aí. Mas é isso, era isso que a gente queria passar para vocês, esses foram os nossos números. E um grande abraço, até a próxima e tchau! Tchau!